Oi pessoal, no vídeo passado eu tinha comentado a diferença entre métodos diretos e métodos iterativos para sistemas lineares, mas eu não apresentei ainda nenhum método iterativo de fato. Então nesse vídeo eu quero mostrar para vocês, de forma ainda intuitiva, um exemplo de um método iterativo. E vou mostrar como é que ele funciona para a gente perceber quais são as possíveis vantagens e desvantagens que podem aparecer. Então, para isso, eu vou usar um exemplo pequeno, um sistema linear 2 por 2, e vou tentar construir esse método iterativo e interpretá-lo geometricamente, tá certo? Então, vamos lá. Olha lá, pessoal, eu coloquei aqui de exemplo, então, esse sistema linear 2 por 2. Como eu quero construir um método iterativo, eu preciso inventar alguma maneira de, dado uma aproximação atual, definir uma nova aproximação para a solução. Então, eu vou fazer isso dessa forma, olha, peguei aqui a primeira equação e estou isolando aqui o valor de x1, deixei ele do lado de cá, e na segunda equação vou isolar o valor de x2. O resto, esse termo eu passo para o outro lado, esse termo eu passo para o outro lado. O que tiver do lado de cá, eu vou colocar aqui um índice k, para representar então o vetor com a aproximação corrente. O que tiver do lado de cá, eu vou usar o índice k mais 1, vai ser a minha nova aproximação. Então dessa forma, eu vou conseguir usar uma aproximação que eu tenho, um vetor que eu tenho de aproximação, né? Nesse caso, como é só duas dimensões, um vetor com x1 e x2, índice k, é a aproximação no passo k, e usando esse vetor, definir um novo vetor, x1 e x2, no passo k mais 1, tá certo? Então vamos tentar usar essa forma de evoluir uma aproximação corrente para uma nova aproximação, mas eu vou tentar observar isso de uma maneira geométrica, tá? Então para isso eu vou representar essa primeira equação em vermelho e a segunda equação em azul, tá? Então vou exibi-las em um gráfico. Veja que quando a gente então isolou o x1 na primeira equação, né? Um ponto agora que satisfaz esta equação é um ponto que tem o x2, a segunda coordenada do ponto corrente, e a primeira coordenada do ponto novo. Tá certo? Então, olha, a nova aproximação, que é no passo k mais 1, vai ser definida com a primeira coordenada dela, é a coordenada de um ponto que satisfaz a equação vermelha e tem como segunda coordenada a coordenada do ponto anterior. Além disso, a segunda coordenada do novo ponto satisfaz a equação azul e tem como primeira coordenada a coordenada, a primeira coordenada do ponto atual, tá certo? Então vamos ver aqui em um gráfico como é que isso aqui fica. Então tá aqui, olha, a reta vermelha representada aqui, a reta azul. A solução do sistema linear é a interseção das duas, né? E esse ponto amarelo está representando a aproximação atual que eu vou usar. Seria o meu xk. Primeira coordenada, segunda coordenada, né? Lembra que no slide anterior eu estou usando a equação vermelha para definir a primeira coordenada do meu novo ponto. E essa primeira coordenada do novo ponto satisfaz a equação vermelha usando a segunda coordenada do ponto atual. Lembra? Então, olha, se eu vou manter a segunda coordenada do ponto atual, eu vou manter essa altura aqui e estou buscando um ponto, então, na reta vermelha que tem a mesma coordenada, a segunda coordenada do ponto amarelo. Então, seria um ponto aqui. Então, essa seria a nova coordenada 1 do meu ponto novo. Para a reta azul, eu vou manter a primeira coordenada, que seria esta daqui, e vou descobrir qual é a segunda coordenada usando a reta azul. Então, seria um ponto aqui. Ou seja, eu vou ficar com a primeira coordenada que veio daqui, com a segunda coordenada que veio daqui. Então, o meu novo ponto seria este. Né? Ó, tem a primeira coordenada desse ponto,
a segunda coordenada, né, a altura deste ponto. Então eu saí daqui e vim para cá. E agora o processo iterativo se repete, né? Nesse exemplo simples, seria como andar na horizontal até a reta vermelha, andar na vertical até a reta azul e pegar o ponto na interseção. Vim parar aqui e posso fazer mais algumas iterações. Aqui nesse exemplo eu estou mostrando, olha, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 iterações. Se eu fizesse mais uma, provavelmente visualmente já estaria aqui já em cima da solução. Bom, isso é a interpretação desse método aplicado neste sistema linear. Eu vou tentar aplicar o mesmo método, mas agora neste sistema linear de baixo. Percebam qual a diferença entre eles. Veja que as duas equações daqui são as mesmas duas de cima, eu apenas troquei a ordem. Mas agora, como eu troquei a ordem, eu vou usar esta equação para definir o novo x1, esta equação para definir o novo x2. Então, no nosso gráfico aqui, o que acontece só que, veja, agora a equação, a reta de baixo aqui é a vermelha e a de cima aqui é a azul. De novo, né, a solução está no mesmo ponto e agora eu vou começar bem mais próximo dela para ver o que acontece. Lembra aqui do nosso slide anterior, eu ando na horizontal até a reta vermelha e na vertical até a reta azul. Então aqui, na verdade, eu vou me deslocar para cá. Eu me afasto da solução. Se eu fizer mais uma iteração, eu venho para cá, mais uma para cá e agora nem dá para fazer mais, já estaria fora do gráfico que eu estou exibindo. Então, nesse caso, apenas com essa troca da ordem das equações, em vez de eu me aproximar da solução, eu me afastei. Bom, pessoal, vocês já perceberam que esse método pode convergir ou divergir, e essa convergência ou divergência está inclusive relacionada com a ordem em que as equações aparecem no sistema linear. Bom, esse método não fui eu que inventei, esse método chama-se método de Jacobi. Vamos fazer um exercício aí para praticar um pouco. Tá? Então, o que eu quero é que vocês peguem agora uma folha de papel e tentem esboçar uma situação em que um sistema linear com duas equações em duas incógnitas tem solução, porém, se a gente aplicar o método de Jacobi, ele vai convergir para a solução, mas devagar, uma convergência lenta. E depois faz a situação, né, análoga, que seria o método, o sistema linear, perdão, tem solução, mas o método diverge. E daí no embalo vamos fazer mais duas situações, aquela em que o sistema linear não tem solução, ou seja, que acontece se a gente aplica o método de Jacobi nesse caso, e uma outra em que o sistema linear tem infinitas soluções, tá certo? Então façam uma pausa aí no vídeo e tentem esboçar essas 4 situações aí, tá bom? Aí depois vocês dão play novamente aí. Ok, pessoal, vamos dar uma olhada o que acontece nessa situação aqui, ó. Tá? Esse exemplo a gente tem duas retas, a reta vermelha e a reta azul, e eu marquei aqui o pontinho amarelo, nosso ponto inicial, nossa aproximação inicial. Lembra? Eu tenho que andar na horizontal até a vermelha, na vertical até a azul. Tentem vocês esboçar no papel um sistema parecido com esse que eu estou mostrando e ver o que acontece. Dá uma pausa no vídeo, depois a gente vê novamente. Olá, pessoal! Então vamos fazer uma iteração a partir desse ponto amarelo. Andando na horizontal até a vermelha, na vertical até a azul, venho parar aqui. Esse ponto está mais perto da solução do que o ponto original, mas não muito mais. Se a gente seguir fazendo iterações do método de Jacobi, olha o que acontece. A gente está se aproximando da solução, mas nesse caminho, assim, em espiral, então é uma convergência bem lenta, tá certo? Tentem em casa aí vocês esboçarem o que acontece naquelas outras 3 situações que eu coloquei no enunciado do exercício. Bom, resumo então do método de Jacobi. O que a gente viu com esses exemplos aí? Primeiro, o método de Jacobi ele é fácil de ser construído, né? Basta você na primeira equação isolar o valor de x1, na segunda equação isolar o valor de x2. Se eu tiver mais equações, na iésima equação isolaria o valor de xi.
Todo o resto vai para o outro lado. O que ficou lá do outro lado são as coordenadas, eu uso do ponto atual, do iterando k, e aqueles caras que deixei aqui em evidência são as coordenadas que definem a aproximação nova em xk mais 1. Então ele é muito fácil de ser construído. Mas às vezes ele pode funcionar, pode não funcionar. E, inclusive, convergência ou não está associada à ordem em que as equações aparecem, certo? Mesmo quando converge, pode ser que essa convergência seja lenta. Né? Bom, esse é o primeiro método iterativo que eu queria mostrar para vocês, dessa forma bem intuitiva e geométrica apenas. Né? E num segundo vídeo eu vou mostrar mais um método iterativo, ainda desse jeito intuitivo, e depois a gente vai, num vídeo seguinte, tentar formalizar e entender por que que isso acontece, por que que a gente observa convergência ou não, qual é a relação com a ordem que as equações aparecem, tá bom? Mas isso aí a gente vê em outro vídeo. Até mais, pessoal!